Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vimos no vídeo anterior que dinheiro e energia caminham lado a lado. E se você conseguir predizer a habilidade na gestão da utilização da energia de uma pessoa para a obtenção ou na utilização de outras energias no ambiente, isso pode ser um fator preditivo de capacidade, de potencial de enriquecimento. Lembrando que isso tem que estar ancorado à realidade objetiva. E é aqui que boa parte das pessoas acaba tropeçando. Por quê? Porque é uma tendência da sociedade estimular o desempoderamento e o desapego à realidade objetiva. Para quê? Para que a pessoa seja só mais um espectador da vida. Até porque, né, os salários, por exemplo, de atletas profissionais não seria tão grande se não tivesse uma plateia muito maior para financiá-lo. Esse é o jogo. Então aprenda a jogá-lo, mas aprenda a jogá-lo como um pró, tá bom? Então, vamos lá. Energia e dinheiro. Guarda isso na mente. Energia e dinheiro. A utilização, a sua capacidade na utilização da energia, na gestão do emprego da sua energia, o que comumente se chama de tempo, a sua habilidade de gerir o seu tempo, entre aspas, ou o seu emprego de energia, determinará a sua habilidade de enriquecimento. Tempo nada mais é do que gestão e utilização da sua energia, tendo como referencial a deterioração dos corpos, tá? Dos corpos materiais, neste referencial de espaço-tempo. Bom, vamos lá. Falamos termos complexos demais. Vamos voltar para o slide aqui, tá? E tem aqui o balanceamento da sua subjetividade com a objetividade, o mundo compartilhado, realidade objetiva, tá? Então, olha só, resultados e longevidade. Estamos falando ainda de persuasão, só que agora, resultado. Percebe como a persuasão é infinitamente superior à manipulação? Não tem nem como comparar, cara. Tá? Então, se você é, digamos assim, adepto da manipulação, reconsidere, porque a persuasão ela é muito, muito superior. Tá? Então, você tem o balanceamento, como vimos, ciência e arte. Beleza? Por que ciência e arte, Carbonão? Porque é tanto ciência, objetivo, quanto arte, subjetivo. Então, você pode ter, em um dos extremos da balança, o excesso de subjetividade e o excesso de objetividade. Se você tem, por exemplo, a balança está caída para esse lado aqui, vai ser excesso de objetividade. Se ela está caída para esse lado aqui, é o excesso de subjetividade. Tá? Agora, quais são as consequências desses excessos? O excesso de subjetividade vai comprometer, ou seja, vai prejudicar a qualidade e a quantidade dos resultados. É por isso que é importante, por isso que eu falei sobre todos esses lances de economia e energia, e gestão de tempo, e emprego da sua energia, para você entender que se você não está balanceado, é como se você estivesse desperdiçando energia ou desperdiçando tempo. Fazer um ping-pong aqui. Como você desperdiça tempo agindo demais ou com excesso de objetividade? Sendo muito operacional. É um desperdício de tempo. Você dar uma pausada e olhar a situação numa perspectiva mais estratégica vai te fazer ganhar mais tempo, vai te fazer ganhar mais energia e, consequentemente, vai te dar mais dinheiro. Ou seja, mais energia. Utilizada e canalizada para seu proveito, para sua utilização. É isso que é geração de valor. Você gerar a utilização da energia num centro logístico. Esse centro logístico pode ser a sua empresa, esse centro logístico pode ser você mesmo, empreendedor ou empreendedora. Esse centro logístico pode ser uma organização, um grupo de pessoas, pode ser uma sociedade anônima, pode ser qualquer coisa, mas é um centro logístico de utilização e direcionamento da energia no mundo. Simples assim, tá? Então, quando você vê as pessoas falando tempo,
Entenda que, na verdade, é utilização de energia. E por que que essa definição é melhor do que você usar tempo? Porque o tempo, como se comumente entende, é o mesmo para todo mundo. Agora, a qualidade da utilização da sua energia não é a mesma de outra pessoa. Você pode render mais a sua utilização energética em comparação a outra pessoa. Entendeu? Então, quanto melhor você fizer a gestão da utilização da sua energia, melhor você enriquecerá. Mais rápido você enriquecerá. Legal? Então, bora lá voltar. Lembrando, você pode desbalancear essa balança aqui. E você pode arte demais ou ciência demais. Né? Se você tem muita arte, muita subjetividade, isso vai comprometer, vai prejudicar a qualidade dos resultados. Vai também prejudicar a quantidade dos resultados, ou seja, não é sustentável. Por isso que o título aqui desse slide é Resultados e Longevidade. Tá? E cedo ou tarde, olha só, o excesso de subjetividade, cedo ou tarde, também prejudica a saúde mental e também prejudica a saúde física. Olha só que curioso, né? Então, sabe aquelas pessoas que passam tempo demais cuidando de si? Só cuida de si, só pensa em si, só vive por si próprias. Eventualmente, elas podem adoecer mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque só pensa em si próprias. Só subjetividade e pouca objetividade. E aí, como é que você sai desse loop enfadonho? Acorda para a subjetividade. Percebe que essa subjetividade ela é inútil em excesso. Acorda, cara. Veja que essa subjetividade pode ser um revés para você. E a mesma coisa com o excesso de objetividade, a mesma coisa. Estamos falando de excessos aqui. E o balanceamento tem a ver com o seu balanceamento, o seu equilíbrio ideal. Cada pessoa tem um equilíbrio diferente. Portanto, descubra o seu equilíbrio perfeito. Beleza? Show de bola? E faça essa gestão com base nos seus objetivos. Se você quer dar uma acelerada e ganhar mais dinheiro, saiba que você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que empregar mais energia na obtenção de mais energia. E isso vai demandar mais energia de você. Então, tenha uma gestão logística energética inteligente, para que o seu corpo, mente e espírito estejam alinhados para você ganhar mais dinheiro de forma sustentável. Senão, o que acontece? A pessoa entra em burnout. Morou? Olha só um exemplo da pessoa que está em excesso de subjetividade. É o cara dopado, alienado da realidade, que só pensa em boletos e Netflix. Só tem esse tipo de preocupação. O cara assiste a Netflix como forma de escapar do emprego energético dele, no trabalho ou no emprego que ele tem para ganhar dinheiro para pagar as contas e fica nesse loop enfadonho. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim na vida? Que trabalha muito só para pagar as contas e depois tenta aliviar o trabalho com entretenimento vazio. Esse entretenimento vazio, na verdade, é o quê? Não é nem um escapismo, é um estímulo à subjetividade. Vamos voltar aqui. É um estímulo à subjetividade. Como assim? O escapismo, que as pessoas costumam falar, não é que é um escapismo. A pessoa está empoderando fantasias. E essas fantasias, elas sempre, sempre, sempre serão insustentáveis. Tá? É uma realidade dura de se entender, mas é a verdade. Então, eu preciso falar a verdade aqui para você, tá bom? A fantasia, ela sempre será insustentável. E aí, lembra de Logos, que falamos lá no segundo módulo? Pois é. Como é que você sabe se algo é fantasia ou se não é? Alinhamento com Logos. Alinhamento com as premissas da natureza, tá? Então, observe a natureza, veja como é que funciona a natureza e tente se adequar de maneira mais inteligente que a natureza. A natureza, por si só, ela não produz saneamento básico. Então, as pessoas produzem. Então, o ser humano pressupõe-se que é um acréscimo de inteligência à inteligência já existente na natureza. Agora, quando o ser humano
começa a agir de formas desinteligentes, de formas até inferiores à inteligência e à disposição já existente na natureza, aí o que acontece? Infelicidade, angústia, sabe, desarranjos, aí o caos pode se instaurar, se você permitir. Então, se você está trabalhando para pagar conta, para, dá um stop e veja como é que está a sua gestão da utilização da sua energia. O que você precisa mudar não é a sua gestão de tempo, é a gestão da sua inteligência. Simples assim. Você pode trabalhar 1 hora por dia e ganhar milhões. Basta você fazer as coisas certas. Você pode apertar um botão e destruir tudo. Basta você fazer as coisas erradas. Então, o que realmente prediz o enriquecimento e o acúmulo de dinheiro é a inteligência aplicada. E é isso que o livro fala. Conhecimento, por si só, é apenas teoria. O teste do conhecimento é a prática. Então, a inteligência aplicada se traduz em dinheiro para você. E é isso que você vai ver no livro, quando o livro fala de inteligência infinita, ou infinidade, ou melhor dizendo, infinitude inteligente. Tá? Então, esses conceitos são uma maneira de você entender o universo. O universo tem quantidade de inteligência infinita. Tá bom? A utilização dessa energia em você é o grande lance do game, do jogo, tá? Então, pensando nas regras do jogo, pense em como é que você vai fazer a gestão da sua energia para acrescentar de forma positiva a energia já existente, as configurações já existentes ao logos, no espaço-tempo. Beleza? Bom, provavelmente esses últimos vídeos serão os vídeos com menor entendimento das pessoas e menor aderência aí de atenção das pessoas, mas não interessa, pelo menos alguém vai ter assistido isso até aqui, tá? E se você assistiu até aqui, parabéns, tá? Coragem necessária só para assistir isso daqui até aqui, até esse momento. Então, o excesso de subjetividade é o cara que fica felizão por entreter fantasias, ou seja, energizar subjetividades, enquanto os boletos chegam. Esse é o cenário do cara que vive em excesso de subjetividade. Energiza demais as fantasias e de menos a ancoragem com a realidade objetiva. Mas é o único caso que tem, o único excesso que tem também? Não. Olha só, você tem um excesso de objetividade que compromete a saúde mental e a saúde física. Simples assim, tá? O lance da subjetividade é que ela não é imediata. Ela não afeta imediatamente. A objetividade, ela tende a ser mais explícita do que a subjetividade, tá? Só que, se você tiver um excesso de objetividade, isso também compromete a saúde mental e física, como o burnout que falamos. E, eventualmente, compromete também a qualidade e a quantidade dos resultados. Então, perceba que, olha só, você tem no lado esquerdo e do lado direito as mesmas coisas, só a ordem que mudou. Então, os excessos, eles vão prejudicar a sua performance, prejudicar a sua conta bancária. Tanto o excesso para o lado operacional, tanto quanto o excesso para o lado da subjetividade, ou estratégico demais. E olha só, dá uma olhadinha na figura, tá? Que exemplifica o cara que vive em excesso de objetividade. Tá? É uma figura que tem um certo fator de desconforto. Eu entendo que essa imagem pode te produzir um certo desconforto, e felizmente ou infelizmente é assim, tá? Felizmente porque você pode ter ciência de algo que acontece com alguém que você conheça, e infelizmente porque às vezes as coisas são assim mesmo, tá? Então, como é que é essa parada aqui traduzida? É um cara bem vestido, né? O cara que tem tudo, tem sabe, barras e barras de ouro aí, pirâmides de ouro, de barras de ouro. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, menos a felicidade. Então, é aquele clichê que é difundido na mídia de massa, que o rico é infeliz por dentro. Tá? Então, são ambos os extremos que são de senso comum.
Agora, qual será que é a proporção estatística de ambos os casos? De caras que realmente vivem só pelo dinheiro e são infelizes, e de caras que estão inebriados com o excesso de subjetividade e também são infelizes porque não têm dinheiro nem para pagar as contas. Olha só, mais ou menos, tá? Isso não é uma ciência exata, até porque estatística não é uma ciência exata, é uma ciência estatística. Mas pode, com razoável precisão, auferir que pelo menos 84%, ou joga no paretão, 80% das pessoas estão aqui, ó, no excesso de subjetividade. Então, de cada 10 pessoas que você olhar na rua, pelo menos 8 estão vivendo em excesso de subjetividade. Ou seja, opa, ou seja, e flicou aqui, tá? Vamos voltar lá na tela. Então, 8 em cada 10 pessoas, em média, vivem num excesso de subjetividade. Ou seja, vivem para pagar contas e para energizar as subjetividades. Até quando? Até aprenderem o contrário. Até aprenderem a saída do famoso labirinto da corrida dos ratos e aquela coisa toda, entendeu? É isso. Até elas aprenderem. Pô, cara, mas e se elas não quiserem aprender? Problema delas. Você não precisa ser uma dessas pessoas, tá? Agora, e esse lado aqui, ó? Você acha que seriam 20%? Não. São mais ou menos aí 2%. 2% das pessoas são, digamos assim, excessivamente energizadas materialmente, mas pouco energizadas subjetivamente. E aí tendem a ficar tristes, tendem a ter grana, mas não terem felicidade com a grana que tem. A verdadeira malandragem está aqui, ó, nem num excesso nem em outro, mas mais para lá do que para cá, entendeu? Você está aqui nesse meio salutar, onde você tem grana e tem felicidade. Você consegue pagar suas contas, você consegue ter qualidade de vida, você consegue desfrutar das coisas materiais e você também consegue ter um lazer, você também consegue ter um entretenimento, até porque você não é um robô, certo? Então, esse é o grande lance. Você manter o equilíbrio entre os dois lados, tanto a objetividade quanto a subjetividade. E isso é uma ciência e arte, porque é difícil pra caramba você manter esse equilíbrio. É difícil pra caramba. Vamos voltar aqui novamente, tá? Então, com um certo delay, imagino que não, mas tudo bem. Veja só que tanto um excesso quanto o outro são prejudiciais, são nocivos a você. E entenda que dinheiro é nada mais, nada menos do que a utilização da energia para a criação ou canalização, tá? De energia, novamente, né? Em utilidades para as pessoas. Por que que mentoria é algo tão útil para as pessoas? Porque você pode, com o seu conhecimento, dar uma utilidade para alguém. Vamos supor que você tenha conhecimento em jardinagem, tá? Vamos supor que você tem conhecimento em jardinagem. Aí você faz um curso de jardinagem e você vende para a demanda de jardinagem que tem. Pronto, ganha dinheiro com o quê? Com a utilização do seu conhecimento de maneira lucrativa. Você foi até as pessoas que precisam do seu conhecimento e você vendeu o seu curso para elas. Tranquilo, maneiro, bacana, legal. Como? Você foi até as pessoas certas. Você tem valor e você foi até a outra ponta de pessoas que precisam do valor que você tem. No começo deste módulo, a gente estava falando em termos mais genéricos, agora a gente foi dar uma aprofundada maior, né? Então, esse valor é o quê? A sua capacidade de utilização da energia no espaço-tempo. E as pessoas que buscam esse valor é o quê? São as pessoas que têm desejos, ou melhor dizendo, têm planos, planejamentos, pensamentos, e é o link da subjetividade com a objetividade. Tá? As vontades, os desejos infinitos que a galera fala lá nas aulas de economia, nada mais são do que subprodutos das utilizações das energias no âmbito mental. Um desejo
pode ser uma criação mental. Existe na sua mente. É uma criação. É uma condensação de energia num pensamento, num raciocínio. Essa mesma condensação, ela pode se condensar ainda mais a ponto de se transformar na matéria. É lógico que isso leva um tempo, né? Você condensar essa energia a ponto de se tornar matéria palpável, tangível, tem todo um processo aí, um processo intermediário no meio, né? E aí você tem, por exemplo, você pensar em como é que você vai colocar em prática isso, você colocar em prática, você construir aquilo, etc, etc, até finalmente chegar no resultado da matéria. Agora, a premissa é a mesma. O seu pensamento é o começo da criação. E já é uma condensação de energia. Então, se você quer ficar pró em algo, aprenda a ficar pró na utilização da energia. Como é que você utiliza a sua energia? No âmbito do pensamento, por exemplo. Putz, cara, aí ficou difícil pra cacilda, né, meu? A sua utilização de energia no pensamento, a qualidade dessa utilização é complementar, ou melhor dizendo, suplementar e complementar também, em alguns aspectos, a sua utilização no espaço-tempo para você conseguir riquezas no espaço-tempo. É que as coisas na Terra, sabe, 3D, aquela coisa toda enfadonha, leva tempo, é aquela coisa da consistência, da disciplina e tudo mais, da persistência e tudo mais. Então, o intervalo entre a condensação de energia num pensamento e a condensação de energia numa matéria, num objeto, é enorme. Você tem aí uma latência gigantesca. Latência é demora, tá? Agora, por exemplo, em outras circunstâncias, por exemplo, num sonho, que você pensa em algo e aquilo acontece, a latência é muito menor. O que explica essa diferença? O estado onde você está e a realidade na qual você está inserido. A habilidade é a mesma. A questão é a sua técnica naquele contexto específico. Você que está no espaço-tempo, na 3D, qual que é a sua lição para você enriquecer? Aplicar a disciplina, a persistência e a habilidade para você se associar com outras pessoas e, com isso, conseguir aumentar as suas riquezas. Simples assim. O fator de associação social, módulo 9, poder da mente superior, vai ser, nossa, vai transformar algo que seria quase impossível em algo realizável. Agora, a habilidade também é fundamental. E aí entra conceitos de marketing, conceitos de economia, conceitos até da física, cara, que eu falei espaço-tempo aqui e tudo mais, entendeu? Para você colocar isso em prática. Beleza? Bom, por enquanto é só. Por hoje já tá bom, né? E até o próximo vídeo!